Então, falar do arrebatamento também da igreja. Falei na mensagem anterior sobre Israel. Realmente, a briga que está havendo hoje em dia é entre o Israel de Deus e os profetas de Baal. Mas não adianta nada você querer que os profetas de Baal se ferrem. Não adianta nada, porque isso está na Bíblia. O que está na Bíblia vai acontecer a abertura dos selos, vai acontecer a abertura das trombetas, as taças da ira de Deus. Gente, tem muita gente profetizando o arrebatamento da igreja. Eu era pós-tribulacionista e eu acredito que a igreja vai passar ainda pela tribulação, porque são esses o que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São esses. Então a Bíblia fala claramente que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí sim, quando o anticristo se levantar, não é quando você achar, cara, eu tô vendo uns canais muito bons. E eles fazem uns debates excelentes. E eles é um grupo jovem que eles conseguem, são inteligentíssimos. Gente, não existe grande tribulação se o anticristo não se levantar. Não vai haver lei até o anticristo se levantar. Quando o anticristo se levantar, aí sim, os processos criminais, as emendas constitucionais, as blá 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 da justiça não vai ter mais valor. Não tem marca da besta antes do anticristo se levantar. Antes que ele exija adoração a ele. Pode enfiar um chip na tua cabeça. Mas o anticristo não se levantou ainda. Você vai ter a escolha de decidir se você quer aceitar o anticristo ou não. Não existe isso, gente. Uma ferida que foi mortal e foi sarada. Segunda parte de Apocalipse 13. Eu já li Apocalipse muitas vezes e eu sei que Deus tem um propósito para eu falar essas coisas. Porque foi o livro que eu mais li na Bíblia. Então não é à toa, gente. Gente, não é à toa. A gente chegou no cume da história. E não é fácil falar isso. Por quê? Porque alguém que quer viver 50, 60, 80 anos, como os pianistas clássicos querem, ele sabe que quando ele chegar nos 50 anos, o material de peças vai estar maior. Daniel Barenboim falou coisa muito séria. Ele falou assim: eu tocava as sonatas de Beethoven quando eu tinha 17 anos muito bem. Quando eu tinha 50 anos, eu tocava muito bem. E agora eu acho que eu cheguei no auge. O pianista clássico ou a pessoa de música clássica, ela só chega no auge com o passar da idade. Não é música secular. Não é. Música clássica é uma música privilegiada. Cara, você não consegue entender isso. Gente, músico clássico é o músico que tem mais preconceito, mas porque as pessoas são burras, elas não se esforçam para entender a música clássica. Porque é uma música bem elaborada. A música clássica é uma música bem elaborada. Então as pessoas, elas não conseguem entender. Mas sabe por quê? Porque na Alemanha,
as crianças já têm um coral infantil. Nos Estados Unidos também tem um coral infantil. Nos Estados Unidos, durante o ensino médio, que é o high school, e daí vem o high school musical, vem uma cultura musical muito grande. É porque no Brasil não tem isso. Aí ficam fazendo o projeto Domingo Clássico no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para ver se coloca na mente das pessoas a música clássica. Mas mesmo assim não coloca. Gente, é muito... Olha, a humanidade, ela se acostumou a ser burra. Ela se acostumou a não raciocinar, a querer só o que ela quer. O ser humano, ele se tornou o egoísta. Quando Beethoven lançou as sonatas dele, quando Beethoven lançou a Nona Sinfonia, ele falou: ou vocês seguem esse caminho aqui, ou vão continuar na mesma mermice da música clássica de Mozart, na música clássica de Haydn. Não, Beethoven falou: vocês vão seguir ou segue esse caminho harmônico, melódico, ou não dá. Vai continuar a mesma coisa. É muito sério isso. É porque as pessoas que não gostam de música clássica, eu já cansei de falar isso. Desculpa essa maneira, do jeito que eu estou falando aqui. Mas é porque é chato ver críticas em relação à música clássica. Então o que Beethoven fazia? Ficava quieto. E até hoje Beethoven é o cara dos concertos. Então não é fácil um músico clássico falar sobre arrebatamento da igreja. Porque ele sabe quando ele vai estar com 50 anos, 60 anos. A sonata de Beethoven que ele tocava não vai ser a mesma que quando ele tinha 10 anos de idade. Não vai. Gente, é aquela tal coisa. A pessoa ela não evolui. Ela não evolui no mundo das suas ideias. Ela não evolui. Você vê o vendedor de sonhos. O maior psicólogo lá de São Paulo não conseguiu bater as ideias do vendedor de sonhos. Não consegue. Beethoven era um vendedor de sonhos na época. Beethoven era uma espécie de vendedor de sonhos. Ele falou: não, a música não vai mais ser assim, a música vai ser assim. Mas é muito sério isso, falando de música clássica, mas falando de arrebatamento da igreja. Não é fácil, é criança sonhando, adolescente. É muita gente dentro da igreja falando sobre o arrebatamento da igreja. E quando acontecer, os polos magnéticos da Terra vão ser invertidos, as pessoas vão se lembrar disso, das loucuras dos profetas que falaram que quando acontecer o arrebatamento, a Terra não vai ser mais a mesma. Você vai ver baleia mudando de rumo, você vai ver os pássaros mudando de rumo, porque houve uma alteração no magnetismo terrestre. Gente, isso cansa, viu? Falar de arrebatamento, é porque é o seguinte, a gente não tem obrigação, e não é obrigação minha, nem de ninguém falar de arrebatamento. A questão é, o Messias está vindo, Jesus Cristo, o autor da música, o autor das sinfonias, foi que Bach falou claramente: composição serve para exaltar o Altíssimo, ao soberano Deus Jesus Cristo, senão são meros ruídos infernais. Ele vai vir, o Messias Jesus Cristo está vindo. Cara, você quer viver na terra, você quer viver. Então, veja depois do arrebatamento. Você pode ter uma mansão de
15 bilhões. Você pode ter uma renda. Ano passado morreu gente com 200 bilhões na conta. Morreu gente muito rica no mundo inteiro. Mas quando aconteceu o arrebatamento, você não vai aguentar ficar na terra. Os polos serão invertidos, depois as taças vão cair. E eu não sei se isso vai durar pouco tempo, se não vai. A verdade é que isso está cansando. Porque as pessoas têm anunciado o arrebatamento e Jesus não vem. Pode ser que ele venha amanhã, hoje, agora, nesse segundo, ou pode ser que ele venha mais pela frente. Não marque datas. Não marque datas para o anticristo. O anticristo ele vai se apresentar no momento certo. Jesus vai vir no momento certo. Eu odeio essa questão de datas. É muito sério isso, gente. É muito sério. Arrebatamento é um assunto delicado. Desculpa estar falando assim. Mas para as pessoas que são cristãs, que lê a Bíblia, ou você que não é, que você é católico, que padre está falando sobre arrebatamento também, você para e reflita um pouco como é que tem a sua vida diante do Criador, diante de Jesus Cristo. Porque o juízo de Deus, ele é grande. Ele não é fácil. Deus dá um juízo só. E a gente tem que pedir e orar. Porque Jonas conseguiu salvar Nínive. Ninguém morreu. Mas Sodoma, todo mundo foi consumido. Então, é muito sério. Arrebatamento é um assunto seríssimo. Seríssimo, porque é o cume da história da igreja.